Agora nós vamos falar de outra área de atuação do fonoaudiólogo, que é a área de linguagem. Antes de nós falarmos sobre a resolução que dita, né, as regras sobre essa especialização da fonoaudiologia, a gente vai falar um pouquinho do que é essa linguagem. A linguagem, gente, ela é um processo simbólico que facilita e possibilita ao ser humano, ao indivíduo, ao homem, à mulher, à criança, comunicar-se consigo mesmo e com o ambiente que o cerca, com outras pessoas, com a natureza, com o meio, através de conteúdos criativos, através da fala, através da comunicação corporal, da comunicação oral, que é a fala, de símbolos, de sentimentos. Tudo isso é o processo de linguagem, tudo isso é a linguagem, tá? Que é o quê? É a comunicação do indivíduo para com o meio que o cerca. A linguagem, ela é muito importante porque ela organiza o pensar desse indivíduo. Por quê? Para que ele consiga expressar, vamos dizer assim, uma fala ou qualquer situação que seja, ele vai organizar dentro da sua mente do que ele precisa, o que ele precisa fazer para que a mensagem que ele está pensando chegue até o outro. Tá? Através da linguagem, ele vai comunicar o quê? As suas ideias, os seus sentimentos, se ele está satisfeito, se ele está insatisfeito. Isso pode ser utilizado através da fala, da escrita ou de qualquer outro processo que a gente vai chamar de signos, que pode ser convencionais ou não. Aí, professora, só a fala que vai ser um dos principais meios de comunicação entre os indivíduos? Não, mas a fala é a expressão, vamos dizer assim, mais direta que se pode utilizar entre as comunicações, né, entre as pessoas. Mas, por exemplo, como é que acontece a comunicação entre os surdos? Através da linguagem de sinais. Então, cada indivíduo ele vai se expressar com a sua linguagem conforme as suas necessidades, conforme as suas limitações e o que ele possui de linguagem para fazê-lo. Tá? Partindo desse princípio, a linguagem ela é o campo da fonoaudiologia que vai ser voltado para o estudo, pesquisa, promoção, prevenção, avaliação, diagnóstico e tratamento de transtornos que estão relacionados ao processo de linguagem humana, tá? A fim de quê? A fim de garantir e otimizar o uso dessas habilidades de linguagem do indivíduo, objetivando o quê? Uma boa comunicação e garantindo o bem-estar e a inclusão social desse indivíduo no ambiente. O indivíduo que não possui uma linguagem adequada, que ele possui um atraso de linguagem ou algum distúrbio ou transtorno relacionado com esse processo, ele vai ter prejudicado o quê? O seu bem-estar, porque estará prejudicado a sua inclusão social no meio em que ele vive, ok? Quando a gente fala de estudo, pesquisa, promoção, tudo isso vai ser comum para as 12 áreas de atuação do fonoaudiólogo. Por quê? Porque ele pode desenvolver dentro dessa especialidade todos esses quesitos, né? Ele vai promover campanhas que vão tratar sobre esses assuntos, sobre o que é a linguagem, sobre como abordar de forma correta e desenvolver na sua criança, como é que é a linguagem corporal de um adulto. Tudo isso pode estar presente também nessa questão de promoção.
prevenção, como podemos prevenir alterações de linguagem aqui, principalmente em crianças e idosos, porque a criança ela está aprendendo a comunicar-se com o mundo e o idoso, pelos fatores de envelhecimento da senescência, né, aí começa a perder a audição, começa a ter as suas funções diminuídas em decorrência do processo de envelhecimento, ele vai ter também dificuldade em comunicar-se, em usar a sua linguagem para expressar os seus sentimentos e as suas vontades para o outro. Então, na maioria das vezes, esse idoso, né, ele se exclui. Então, é importante que o fonoaudiólogo que trabalhe com linguagem, ele esteja aberto para as mais diversas faixas etárias que podem estar com seu processo de linguagem alterado, tá? O fonoaudiólogo com especialização na área de linguagem, ele será habilitado e receberá o título de especialista em linguagem. Quando a gente fala nesse título especialista, a gente está falando de uma titulação que foi emitida pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, ok? Que ele dá uma numeração e te dá um certificado para isso. Para que você receba esse título, você tem que ter o quê? Conhecimento técnico, teórico na área e também experiência na tratativa desses pacientes. Isso te viabiliza a ser especialista. Por exemplo, eu acabei de formar, um mês depois de formado, eu posso ter a titulação de especialista em alguma área de fonoaudiologia? Não, você não vai ter isso. Porque para você se tornar um especialista, você precisa de um tempo de formação, um tempo de estudo, mais um tempo de atuação dentro dessa área, ok? O domínio do especialista em linguagem inclui aprofundamento em estudos específicos e atuação em processos de aquisição e desenvolvimento da linguagem oral, desde a fase pré-oral em criança, as suas primeiras palavras, o a estimulação precoce até chegar nas primeiras palavras. Então, todo esse processo será acompanhado pelo especialista em linguagem, tá? Modelos de diagnóstico funcional dos transtornos da linguagem oral, ou seja, também vai fazer avaliação para saber se a linguagem daquele indivíduo está dentro dos padrões de normalidade que se espera para aquela faixa etária, ok? E ele vai utilizar modelos de diagnósticos funcionais para esses transtornos. Distúrbios fonológicos. Quais são os distúrbios fonológicos? São as trocas, né, entre as consoantes, entre as vogais, entre as palavras. Distúrbios específicos de linguagem, aquelas crianças que não conseguem desenvolver uma linguagem adequada, ou seja, uma comunicação com o meio de forma adequada, e aí ele acaba não desenvolvendo a fala corretamente, às vezes nem chega a falar por um determinado momento, devido a esse atraso específico de linguagem, ok? Ele também vai atuar nos transtornos de linguagem associados a distúrbios globais do desenvolvimento, ou seja, ele pode trabalhar com pessoas autistas, hiperativos ou outras alterações que elas são maiores nesse indivíduo e cursa com um transtorno, atrapalhando e prejudicando o desenvolvimento da linguagem desse indivíduo, ok? Transtornos de linguagem associado a perdas auditivas. Uma coisa que a gente fala é o quê? Que normalmente o surdo, ele não tem problema de linguagem global. Ele consegue comunicar-se com o meio, ele é uma pessoa ativa, ele é uma criança que brinca,
que ele se comunica com os seus familiares e com o ambiente, só que ele não consegue desenvolver inicialmente a linguagem oral, porque a gente só fala o que a gente ouve. Então, esses transtornos de linguagem associados a perdas auditivas está muito relacionado com a linguagem oral desse indivíduo, ok? Transtornos de linguagem associado a deficiências mentais, aí já vai ter um fator que a gente também, ele se inclui dentro desse aqui, ó, distúrbios globais do desenvolvimento. Uma pessoa que ela tem deficiências mentais, dependendo do grau dessa deficiência, sem dúvida alguma, ela vai ter um transtorno de linguagem, ou seja, a sua comunicação com o mundo vai estar afetada. E assim, sucessivamente, como alterações sensórias motoras, processos de aprendizagem da linguagem escrita, tá? Nós temos uma especialidade, né, que é fonoaudiologia escolar. No entanto, as áreas elas se cruzam. Você pode ser tanto um terapeuta de linguagem, quanto você pode ser um profissional de fonoaudiologia escolar, ok? Mas você precisa também conhecer esses processos de aprendizagem. Por quê? Porque alterações de linguagem podem desenvolver problemas de aprendizado no indivíduo, tanto de linguagem escrita quanto escrita e falada, tá, gente? Porque normalmente quem fala errado escreve errado, eu acho que aqui é fala. Tá? Transtornos de aprendizagem relacionados com transtornos de oralidade, e aí a gente pode envolver problemas de dicção nessas situações, ok? Transtornos de aprendizados da linguagem associados com outros distúrbios neurológicos, sensoriais, cognitivos, que de alguma forma podem afetar a linguagem humana, ok? Modelos linguísticos de aquisição e desenvolvimento. Também o terapeuta de linguagem, ele pode trabalhar com as fluências e os seus transtornos, que aí entra a gagueira ou as alterações de dicções de uma forma geral. Processos de envelhecimento, porque a linguagem ela possui em todos as faixas etárias. É claro que as que mais vão apresentar alterações são as crianças e os idosos, se eles não possuem outras associações de alterações globais do desenvolvimento, tá bom? Distúrbios de linguagem associada a processos degenerativos, né? Nas síndromes que vão estar relacionados com os processos neurológicos que vão degenerar o indivíduo de uma forma geral. Distúrbios de linguagem associados, né, às questões neuromotoras, que elas podem ser tanto adquiridas, como elas também podem ser alterações que elas já vêm, né, de forma congênita. Distúrbios de linguagem associados com alterações cognitivas, e aí cognitivas é diferente de mentais. Mentais é aquela pessoa que ela, vamos dizer assim, ela tem uma alteração de associação no meio, ela é à parte, um problema mental. Vamos levar em consideração que são aquelas pessoas que fazem as coisas totalmente diferentes dos padrões que a gente considera normal para viver em sociedade. As alterações cognitivas, elas estão relacionadas muito com o intelecto, né? O desenvolvimento intelectual daquele indivíduo. Nem sempre está relacionado com a questão acadêmica, mas realmente a aprendizagem desse indivíduo no meio. Procedimentos de intervenção em transtornos adquiridos da linguagem, através, né, de acidentes. Por exemplo, uma pessoa que teve
uma perfuração de bala no crânio, né? E aí ele perdeu massa cefálica e isso pode desenvolver nele alterações de linguagem relacionadas com esses acidentes. Aí a gente vai considerar as afasias, né? Que não acontece só em pacientes que têm AVC, mas também em pessoas que sofreram esses tipos de acidentes. Sistemas computadorizados de comunicação, utilizar esses recursos através dessas plataformas, né? E assim como os digitais, línguas de sinais e também sistemas de sinalização ambiental. Tudo isso são processos de comunicação, tudo isso são processos de linguagem, tá? Então, a linguagem ela é todo o sistema verbal e não verbal que pré-estabelecido que nos permite a realização da comunicação, tá? Elas podem ser verbais através das palavras e não verbais, quando elas não vão utilizar palavras como recursos. Aí vão ser o quê? Símbolos, gestos corporais, faciais, placas de trânsito, sinais de trânsito, ok? Quais são as etapas do desenvolvimento da linguagem? O ritmo ele pode ser diferente entre uma pessoa e outra, né? Entre uma criança e outra. Ela pode ser mais rápida, mais demorada, ela pode dar um up, né, de um momento para o outro. Mas existem os padrões que a gente considera de normalidade e o que a gente deve esperar em cada fase desse desenvolvimento, tá? Além do fator maturativo, é necessário uma relação adequada e afetiva. O que significa dizer? Que precisa ter uma estimulação para o desenvolvimento da linguagem nas crianças, mas é claro que as suas etapas elas vão se dar conforme a maturidade do desenvolvimento dessa própria criança. A gente não pode esperar que uma criança de 2 anos fale textos complexos, porque ele não possui maturidade para isso. Isso nós vamos esperar de quem? De um adolescente, né? De um adulto, não de uma criança de 2 anos. Tá? Fatos linguísticos devem ser comparados com o desenvolvimento sensório-motor e o cognitivo da criança.